A paz do Senhor, povo de Deus. A partir deste vídeo nós vamos iniciar uma série de estudos sobre as 7 cartas do Senhor escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Como prometido, vamos iniciar essa série de videoaulas e eu peço a sua ajuda e oração para que o Senhor nos dê graça e nos ajude a desenvolver toda essa série de estudos sobre este assunto. A partir de hoje nós vamos começar e vamos iniciar trazendo um contexto de todas essas 7 cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Quero ler um texto da palavra de Deus, claro, no livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler 3 versículos, o 9, o 10 e o 11. Antes de fazer a leitura, eu quero te pedir, se você é novo em nosso canal, aproveite e se inscreva, porque diariamente estamos postando estudos bíblicos, palavra de Deus, mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Deixa já o seu like, isso é importante para o nosso canal, fortalece essa rede de edificação e também compartilha nos grupos de irmãos que amam o estudo do livro do Apocalipse. Tenho certeza que isso será uma bênção de Deus. E reforçando que esta videoaula de hoje é só uma contextualização. A gente vai começar a analisar carta por carta a partir do segundo estudo, da segunda videoaula. Veremos que existe uma aplicação pessoal em cada uma daquelas cartas que o Senhor Jesus direcionou às igrejas da Ásia Menor. Mas a proposta hoje é trazer um contexto dentro do livro do Apocalipse e, é claro, fora do livro do Apocalipse também, pois vamos se subsidiar em contexto histórico, que também são extras bíblicos, mas que corroboram para o entendimento desse contexto das cartas da Ásia, direcionadas às igrejas da Ásia Menor. Vamos ler o texto que nós propomos? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Graças a Deus. Para entendermos Apocalipse 1 e versículo 9, temos que reportarmos-nos à história do imperador Nero, o imperador de Roma, caracterizado, conhecido por seu estado psicopata, por sua natureza violenta, por sua crueldade. Ao 10º ano de reinado, de império, ele simplesmente sobe a torre de Mecenas e dali assiste o grande espetáculo de Roma em chamas. Sim, meus irmãos, Nero incendeia toda Roma durante 7 noites e 6 dias. Roma estava em chamas e dos 14 bairros, apenas 4 não foram incendiados. E, por incrível que pareça, eram justamente os bairros dos judeus e dos cristãos. E aí, isso se torna um bode expiatório nas mãos de Nero, pois agora Nero passa a propagar uma perseguição implacável, injusta, cruel contra os cristãos e judeus, pois diziam que toda Roma em chamas era culpa dos judeus e dos cristãos.
Diz os historiadores que faltaram madeiras para construírem cruzes, de tão grande e cruel que foi a perseguição desempenhada por Nero. Depois de Nero surge outro imperador, Dominiciano, também conhecido como o segundo Nero. Ele agora está se intitulando, se autoproclamando Senhor e Deus. Nesse contexto é que surge João, o último representante do colégio apostólico vivo. Todos os outros apóstolos passaram pelas mãos cruéis e perseguidoras de Nero. Muitos deles morreram, na verdade todos morreram durante essa perseguição. E agora João já está em sua velhice, sendo o último apóstolo vivo, o único apóstolo ainda vivo da terra. E Dominiciano queria calar a voz do evangelho, queria tapar a boca de João para que ele parasse de anunciar que Jesus era Senhor. João é forçado a negar a Jesus. Inclusive, narra a história, a tradição judaica, que João foi lançado em um tacho de azeite fervendo e Deus o livrou das mãos de Dominiciano, pois Deus ainda tinha algo na vida de João. E para calar a voz de João, já que não conseguiam matar, ele então é levado para a ilha de Patmos, uma espécie de ilha-prisão, uma ilha vulcânica, que por vezes Dominiciano fazia isso, levava os prisioneiros de barco para essa ilha e não encostava e não desembarcava na ilha, mas lançava os prisioneiros do mar para irem nadando até essa ilha chamada Patmos. Imagine João, já em sua velhice, ter que passar por essa situação, mas Deus era com o seu servo, porque quando as portas da terra estão fechadas, porque essa era a ideia de Dominiciano, esse era o sentimento do imperador romano, calar a voz de um homem de Deus, calar a voz profética de Deus. Então, quando ele tenta fechar as portas para o apóstolo João, e quando as portas da terra estão fechadas para o apóstolo João, uma porta no céu se abre e João vê o Cristo glorificado. Diz o versículo 10 do capítulo 1 que João é arrebatado no Espírito, isto é, em espírito, no dia do Senhor. Este dia do Senhor refere-se à volta de Jesus. Em outra tradução seria: ele foi arrebatado até ao dia do Senhor. João é reportado ao dia da vinda do Senhor, que se inicia com o arrebatamento da igreja, é o dia escatológico. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem escatológica. João vê e escuta coisas inefáveis aos homens, mas que o Senhor quis lhe revelar para mostrar a sua igreja, não somente daquela época, da época do apóstolo João, mas também a toda a igreja de todos os tempos, de todos os períodos, inclusive desses últimos dias. Na ilha de Patmos, ele é arrebatado em espírito e recebe a visita do próprio Cristo glorificado, que está lhe ordenando a escrever num livro aquilo que ele está vendo, como também recebe a ordem de escrever as cartas, as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor. Vale salientar que não existiam apenas 7 igrejas, talvez existissem mais igrejas, mas existe uma simbologia nessas 7 igrejas, até porque o número 7 é um número simbólico que fala da perfeição de Deus. Devemos entender que essas 7 cartas dizem muito mais do que o conteúdo imediato dela. Ela não se restringe apenas às 7 igrejas, mas ela tem um conteúdo mais amplo.
ela não se limita somente àquela era. O Senhor está trazendo uma grande revelação nestas cartas, e é sobre isso que nós iremos desenvolver os nossos estudos, sobre essa revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João para escrever essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor poderia ter feito uma única carta geral para todas as igrejas, como fez de outra maneira com outros apóstolos, mas existe um propósito de Deus nestas 7 cartas e nós iremos explorá-las pela misericórdia do Senhor, e em oração ao nosso Deus iremos desenvolver um estudo sobre cada uma dessas cartas, buscando trazer uma aplicação de Deus para as nossas vidas. Então eu te peço, fique conosco durante toda essa série de estudos, amém? Se você ainda não é inscrito, te peço, se inscreva para continuar conosco, ser notificado quando postarmos os próximos estudos sobre essa série de estudo das cartas do Apocalipse, as 7 cartas da Ásia Menor. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça, deixa seu like, deixa os seus comentários, isso é muito importante, deixar suas dúvidas, seus pedidos de orações, deixa o seu comentário, vamos interagir e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. E compartilha esta videoaula com outros irmãos nos grupos de WhatsApp, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Deus vos abençoe.